A nossa reunião de hoje, dando mais uma vez boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos, e vamos, como sempre, elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso coração, até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo, porque temos muito, mas muito mesmo, o que agradecer, pois além de tudo que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor e misericórdia, proporciona para todos nós, para que nós possamos sustentar a nossa vida física, tendo em mente o aprendizado que vamos fazer aqui, que estamos fazendo e vamos continuar fazendo aqui enquanto encarnados, mas tendo em vista a nossa alma, o nosso espírito, que é imortal. E é nessa construção desse espírito que nós vamos reforçando as nossas amizades, reforçando os sentimentos de solidariedade, de fraternidade, de amor, para com todos à nossa volta. Agradecemos por tanto que temos recebido do carinho, do amor de todos nós que estamos aqui reunidos e daqueles que não puderam estar conosco hoje, mas que vão poderem estar conosco ao longo da nossa jornada, né? Então vamos lembrando aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Assuntos de Tempo. Autor André Luiz. O livro Sinal Verde. A psicografia do Chico. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros, para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que, se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Então, boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos. Então, nós continuamos o estudo de A Gênese, de Kardec. Já chegamos ao capítulo 6, que tem por título Uranografia Geral. Aí eu fui ver o que significa uranografia. Significa astronomia geral. E logo vocês já vão saber que eu achei por que ele decidiu por esse título. Porque este capítulo foi ditado pelo espírito de Galileu em sessões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos anos de 1862
e 1863, pelo médium Sr. C.F. Kardec não dá o nome completo. E há outros trechos nesse capítulo que são assinados por Camille Flammarion, que era um astrônomo, foi um astrônomo, temos livros dele na doutrina, porque Camille Flammarion era inclusive médium também, e ele era um astrônomo, então, e era também sócio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esse capítulo são contribuições externas. Talvez só o último tópico é que seja completamente de Kardec, que se trata de considerações morais. Então, nós vamos ver. Uranografia geral tem o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. Então, o que é importante nesse capítulo, veja que são dados que eram conhecidos, dados científicos conhecidos à época. Isso é bom a gente ter em mente. O que eu for encontrando no decorrer do capítulo, atualizações eu vou trazer, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos utilizar o que o Galileu trouxe, ok? Outra coisa que é importante. Hoje nós vamos ver espaço e tempo. São os dois primeiros itens desse capítulo. E embora sejam coisas naturais, ou sejam coisas que nós convivamos no nosso dia a dia, o Galileu, ele acaba fazendo uma abordagem bastante filosófica. Ele aborda os temas dessa forma. Como já falamos, o que Kardec traz aqui se refere aos conhecimentos que existiam até a publicação do livro. E nós sabemos que Kardec nunca bateu martelo de que a doutrina espírita estava pronta. Então, ele abria a parte científica relativa à parte material, não é, a ser complementada. Embora da parte espiritual também nós já tenhamos atualizações. Por exemplo, Kardec, ele praticamente não cita as colônias espirituais. E já por meio do Chico são trazidas essas informações que depois são ampliadas também por outros médiuns, por outros trabalhos. Mas a parte científica, que é o que se refere nesse aspecto, e por que que os espíritos não deram todas as informações? Por que que a coisa não veio pronta? Justamente porque nós precisamos, por meio da nossa aplicação, da nossa dedicação, do nosso empenho, da nossa busca, aumentar o nosso conhecimento. Sendo assim, os espíritos falaram até a época, logo a gente vai ver como é que foi feito aqui, né? O que tinha na época, e deixou-se para que a humanidade, né, os espíritos encarnados, fossem em busca das complementações necessárias. O Galileu, o que ele traz para nós? Então, deixa eu só comentar aqui. Os espíritos, cabia a nós o conhecimento, ok. Galileu, ele traz algumas definições de espaço conhecidas à época, utilizadas. Então, ele fala assim: várias definições foram dadas e ele considera que a principal é aquela que diz: o espaço é a extensão que separa dois corpos. Isso é uma definição que existia à época. E ele mesmo comenta: isso trouxe dificuldades, porque sofistas, pessoas que jogam com as palavras e com os conceitos, deduziram que, se não houvesse corpos, não haveria espaço. E diz, inclusive, que alguns doutores teólogos utilizaram isso para dizer que, como o número de corpos é finito, então o espaço é infinito.
Esta é uma primeira consideração que Galileu faz. A segunda consideração que ele faz é que o espaço é o lugar onde se movem os mundos. É o vazio onde age a matéria. É uma outra definição. E Galileu acaba dizendo que nenhuma dessas afirmações define absolutamente o que seja o espaço. Há um comentário do editor que diz o seguinte, ele fala: a ciência da época propunha que o universo era absolutamente vazio e que a matéria era constituída de esferas sólidas ponderáveis. Que seriam essa matéria? É aquilo que nós podemos observar. Então seria matéria sólida, ponderável. E havia também a matéria imponderável, que corresponderia ao quê? Às forças, as coisas que nós não conseguimos ver. Com isso, ele fala, não existiria nenhum movimento que fosse mecânico. Então, tudo que existisse no mundo seria decorrente da matéria. Aqui ele não está considerando o fluido cósmico, ele está considerando matéria essa que nós somos capazes de tocar. A matéria visível, como gosta de dizer o Kardec. Já existia, paralelamente, a teoria do fluido cósmico universal, que fora trazida primeiramente por Mesmer e que o Kardec também adotou. Nós temos lá no Livro dos Espíritos que fala que tudo que não for Deus e não for espírito, princípio inteligente, é matéria no universo, é derivado decorrente do fluido cósmico universal. Com isso, ele diz, a doutrina espírita considera o universo como um lugar pleno, o que quer dizer que tudo que nós achamos que está vazio, na realidade está preenchido pelo fluido cósmico universal. Isso é um ponto. E que também traz que, sendo falso, a hipótese de forças como sendo substâncias. Aí então ele fala, por exemplo, o som, ele é decorrente da movimentação, da vibração das partículas de ar, e não, ele não é uma substância, ele é uma consequência do movimento da substância, que são entidades, conceitos diferentes. O Galileu diz, o espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós, intuitivamente, nós sabemos o que é espaço. Talvez seja difícil verbalizar, conceituar, mas nós somos capazes de definir no nosso conceito, na nossa forma interior, o que seja o espaço. Por isso que ele fala que é um axioma. O axioma é algo que se toma como verdadeiro a priori. É algo a partir do qual vão ser tiradas conclusões, mas desde que esse ponto inicial, esse axioma seja tomado como verdadeiro. É uma proposição que é considerada óbvia e não precisa ser demonstrada. Outra coisa, o que ele diz? Galileu continua. Também nós sabemos o que é o espaço e ele deseja apenas definir, estabelecer o que seja infinito. Porque veja, nós estamos tratando da astronomia. Galileu, lembramos, Galileu quem foi? Ele foi aquele que deu sequência ao trabalho de Copérnico. Na realidade, que nós vimos no mês passado, Copérnico, utilizando os dados de Pitágoras, foi o primeiro que disse, depois de Pitágoras, que não foi considerado porque veio a teoria de Ptolomeu, Pitágoras ficou esquecido e Copérnico retoma, dizendo que a Terra não era o centro do universo, que a Terra, na realidade, e os outros planetas giravam em torno do Sol. Mas isso
por observações diretas apenas. E quando veio Galileu, em 1610, ele desenvolveu o telescópio que permitiu que isso fosse confirmado. Então, Galileu confirma a teoria de Copérnico como nosso sistema sendo heliocêntrico, isto é, o Sol está no centro e os planetas giram em torno dele. Quando Galileu faz isso, ele está pensando no espaço e quer dizer do infinito que seja. E aí ele começa a dizer: há grande dificuldade para conceber o que seja o infinito, porque isso exige uma grande capacidade de abstração. Depois, cada um, se puder, me conta quem consegue conceber o infinito ou se desenvolveu alguma questão interior que permite, pelo menos, lidar com isso de uma forma tranquila. Eu confesso que não é um conceito fácil, né? É uma coisa que é bastante nova, inclusive, das pessoas serem capazes de falar a esse respeito e conceituar, né? Aí, a proposta de Galileu qual é? Avançar eternamente no espaço pelo pensamento, em vez de nos determos em algum lugar em que vai chegar um momento em que nada mais existe, ou seja, não existe o espaço. O que ele quer dizer que ele vai propor uma ideia que sempre que nós avançarmos, nós encontraremos espaço, esse espaço nunca se acabaria. É diferente de saber o que significa infinito e de abstrair o que seja o infinito. E ele fala, em vez de nos determos em algum lugar após o qual não se encontraria mais nenhuma extensão a percorrer. E a proposta que ele faz é a seguinte: imaginar o infinito do espaço. A partir da Terra, que ele comenta, já estaria no meio deste infinito. Então, a partir da Terra, nós começarmos a nos mover numa direção, né, num sentido, direção e sentido, nos afastando da Terra, em direção a um ponto qualquer. E aí ele diz, com a velocidade prodigiosa de uma faísca elétrica. O que é uma faísca elétrica? É a luz. Então ele já lidava com a luz naquele momento e ele já sabia que a luz apresentava uma velocidade enorme, imensa, que ele não quantificava. E aí eu fiquei pensando, me ajuda aí, Cléo. Aí eu fiquei pensando, será que ele já sabia o valor da velocidade da luz? Porque afinal de contas, ele já era bem diferenciado, já estava no mundo espiritual e não nos contou e deixou para que nós encarnados descobríssemos? Eu acho que sim, porque uma hora ele fala faísca elétrica, outra vez ele fala com a velocidade do relâmpago, né? E aí eu fui ver, né, a velocidade da luz, ela todo mundo arredonda para 300 mil quilômetros por segundo. Então imagina, 300 mil quilômetros por segundo. O número real é 299.792 quilômetros por segundo. E ela foi medida pela primeira vez por um alemão chamado, gente, eu não sei falar, é um nome que é mais fácil em inglês do que alemão. É um Albert Michelson, ou Albert Michelson, sei lá. E no ano de 1926. E esse experimentador, ele levou 25 anos para conseguir medir essa velocidade da luz. Olha que coisa incrível. Ele foi trabalhando com interferômetros, com modelos com espelhos, etc., até chegar a essa medida que é a medida aceita. E eu gostaria só de fazer uma observação, porque muitas pessoas, veja, imaginam que a unidade anos-luz meça tempo, não é? E na realidade a unidade anos-luz ela mede distância, que é a extensão, né, o tanto que a luz percorre em um ano.
Eu estou falando porque há bem pouco tempo eu vi num texto e num outro estudo que eu faço, e as pessoas estavam tratando ano-luz como unidade de tempo, e na realidade ano-luz é unidade de distância, de espaço. Aí eu fui ver, porque eu não ia fazer as contas, né? Então, quando a luz percorre em um ano terrestre, isso é importante, ano terrestre, 365 dias. Sabe quanto dá? 9,46 trilhões de quilômetros. Trilhões é distância para Dedéu. E aí, lógico, a curiosa foi ver qual a distância de Capela, porque afinal de contas, muitos de nós viemos de lá, né? Então vamos lá, sabe quanto a Capela está daqui? 42,8 anos-luz da Terra. Olha que coisa incrível! Como a gente viajou para chegar aqui? Ai, ai, ai. Então, continuando a experiência do Galileu. Então, ele imagina saindo da Terra e vamos percorrer esse espaço com essa velocidade da luz. E o que ele diz? Mal tenhamos abandonado o nosso globo, e após termos percorrido milhões de léguas, nós nos encontraríamos num lugar onde a Terra nos pareceria uma pálida estrela. Com essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, em muito pouco tempo, então imagina, 1 segundo, 300 mil quilômetros, 2 segundos, 600 mil quilômetros, 3 segundos, 900 mil quilômetros. A gente já está quase a 1 milhão de quilômetros em segundos, e Galileu vai nos falando sobre a modificação do nosso panorama, o que estaria modificando, e a gente não teria se deslocado tipo nada ainda no universo. Num instante após, seguindo na mesma direção, estaríamos entre estrelas longínquas da Terra. Lembra que a nossa referência está na Terra. Mal perceptíveis da própria Terra. Com a distância, né, a Terra vai acabar desaparecendo, nós vamos deixar de ver o Sol, e continuando, aí ele fala, com a velocidade do relâmpago, que é a velocidade da luz, nós teremos atravessado sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, vias estelíferas, paragens suntuosas, muitas coisas sendo modificadas no nosso panorama, na nossa visão, e, no entanto, andamos em termos de tempo muito pouco. E aí ele faz uma poesia, quando a gente vê que o espírito, quando já tem uma condição, ele não se desenvolve apenas no intelecto. Olha a frase que ele fala. Teremos atravessado esses sistemas, e aí ele conclui, onde Deus semeou mundos com a mesma profusão que semeou plantas nas pradarias terrestres. Olha que lindo. É também poeta o nosso Galileu. E ele comenta, saímos há poucos minutos e já centenas de léguas nos separam da Terra. Faz muito pouco tempo está andando. Milhares de mundos passaram por nossas vistas e, em realidade, não avançamos um passo no universo. Um passo, está falando que tem universo. Se continuarmos durante séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, e ainda incessantemente com a mesma velocidade, não teremos avançado um só passo no universo. O que ele está tentando com isso? Que sempre que continuarmos e em qualquer direção, por exemplo, nós sairmos da Terra numa direção X, aí nós vamos sair da Terra numa direção Y, e vamos sair numa outra direção. Em qualquer direção em que nos movimentemos, nos desloquemos, tudo isso vai acontecer todo o tempo, onde ele diz, essa é a ideia que eu quero que fique na mente, do que seja o infinito em termos de extensão, o infinito em termos de distância, porque que nós vamos precisar para os próximos estudos que serão feitos, ok? E aí ele passa a tratar o tempo, que é o segundo item do nosso estudo de hoje.
ele fala que como espaço, o tempo se autodefine. Ele também se trata de um axioma. E ele fala, para fazer uma ideia mais justa, estabelecer uma relação com esse infinito que foi tratado. E ele fala que a definição mais frequente é que o tempo é a sucessão das coisas e ele está ligado à eternidade. Então, o espaço está ligado ao infinito e o tempo está ligado à eternidade. Da mesma maneira, tá, ok. Galileu constrói o surgimento, então ele faz o seguinte: existia o nosso sistema e não existia a Terra. Então, não existia o tempo terrestre, né? Porque o tempo, como ele é estabelecido localmente, depende do planeta, depende das condições do planeta. E o que ele diz? Então, ele fala a seguinte frase: o tempo é a sucessão. Nessa época, quando ainda não existia, quando a Gênese ainda não estava, não tinha acontecido, ele fala: o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza. E ninguém poderia dizer em que época nos encontrávamos, já que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Então, se não havia terra, não havia tempo terrestre. Isso é bastante importante. Mas aí ele fala: mas silêncio, a primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno e o planeta começa a se mover no espaço. Está falando do momento da criação da Terra. Então, quando a Terra é criada, quando o planeta se move no espaço, ele fala: então existe tarde e existe manhã. Tarde e manhã já denotam marcação de tempo, marcação temporal. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. Então, o que não está na Terra, não vamos considerar o restante do sistema solar, considerando apenas nesse local onde a Terra está localizada. Então, ele fala que a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo prossiga para o bem dos outros mundos. Cada mundo vai ter o seu tempo. Depois eu vou falar da duração de alguns dias aqui que eu pesquisei. Então ele fala: sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade. Olha a frase: sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade. E durante uma série determinada de gerações serão contados os anos e os séculos. Então, não existia Terra, ali havia eternidade. A partir da criação, começa a existir o tempo terrestre, onde vão ser contados os anos e os séculos. E aí ele diz: transportemo-nos agora ao último dia desse mundo. Então ele vai falar que a Terra, como nós sabemos, um dia se extinguirá. Então, nesse último dia, o que vai acontecer? Na hora em que, curvada sob o peso da velhice, a Terra será apagada do livro da vida para não mais aparecer. Então, a sucessão dos acontecimentos da Terra termina e os movimentos terrestres que medeiam o tempo se interrompem e o tempo para de existir da Terra, o tempo da Terra. Então, ele fala, essa simples exposição que dão nascimento ao tempo, o mantém e deixa que se extingam. Então, ele fala, há a necessidade deste referencial, que é o planeta e a sua forma de se comportar dentro desse espaço, que vão promover esse tempo que vai ser criado junto com o planeta. Então, ele fala: tantos mundos na vasta extensão, tantos tempos diversos e incompatíveis. Então, nos mundos, deixa eu falar como eu falei para vocês. Eu fui lá dar uma olhada. Olha, o dia de Marte, porque o que nós temos? O dia é a rotação do planeta, do orbe, em torno de si mesmo, não é? E o ano é em torno do Sol. Até tem gente que brinca, né? Porque tem de completar, completar não, tem de celebrar quando o Sol completa uma volta, né? A partir do dia que você nasceu. Tem gente que brinca com isso. Então, dia
rotação do planeta em torno de si mesmo e ano em torno do Sol. O dia de Marte, ele dura um dia nosso mais 37 minutos, tá? Então seriam 24 horas e 37 minutos terrestres, tudo em relação ao tempo da Terra. Plutão, 6,39 dias, que dá 153 horas terrestres. Mas vejam Júpiter, dá menos de 10 horas, 9 horas e 56 minutos. Tudo isso vai depender das características desses mundos em relação a si mesmos, né? E aí ele fala, fora dos mundos, então cada mundo tem o seu tempo próprio, mas fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e preenche passivamente com sua luz imóvel a imensidão dos céus. E ele fala, imensidão sem bordas e eternidade sem limites. Tais são as duas grandezas, as duas grandes propriedades da natureza universal. Então, ele está falando que onde existem mundos materiais, nós vamos ter o tempo. E fora desses mundos existe a eternidade, que é um outro conceito, talvez ainda mais difícil, pelo menos para mim foi, né, do que imaginar o infinito do tempo. Seria essa questão da eternidade. E aí ele faz um comentário. Ele fala que o olhar do astrônomo, né, o astrônomo ele vê distâncias, né, vê espaço. Ele sem jamais encontrar obstáculo, ele fala que corresponde ao mesmo do geólogo. O geólogo busca os acontecimentos no tempo. Então ele fala que o astrônomo perscruta as distâncias e o geólogo perscruta o tempo, vê em que época as coisas aconteceram. E aí ele faz um resumo rápido. Ele fala, nessa ordem de ideias, será fácil conceber que o tempo, não sendo senão a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das que são mensuráveis, se considerarmos os séculos de 1 a 1, juntando milhares e milhares para formar um número colossal, que nunca representará mais do que um ponto na eternidade, da mesma maneira que milhares de léguas somadas a outras milhares de léguas são apenas um ponto na extensão do tempo. Então ele faz alguns comentários em relação à vida da alma e faz essas considerações. Se vocês lembrarem, lá no nosso texto de harmonização, André Luiz nos fala do aproveitamento do tempo, mas esse tempo que nós vemos aqui. Esse tempo, como Galileu considera nesse texto, que é magnífico e para mim não é nada fácil para ficar lendo, né? Esse tema ele aborda de uma maneira diferente, né? André Luiz conta com aquilo que nós dispomos aqui mergulhados nesse tempo de vida considerado na Terra, que nós vivemos agora, a média no Brasil está por volta de 74 anos, então o que nos acontece agora, e embora o tempo, nós existamos, né, a partir do momento que nós fomos criados, nós existamos para a eternidade, o tempo que nos cabe, enquanto espíritos encarnados num orbe tipo Terra, é para ser utilizado e aproveitado dessa forma que André Luiz trouxe. E aí ele fala, veja quanto trabalho pode ser feito em meia hora. E aí eu até pensei comigo, é mais ou menos o tempo que eu disponho para trazer isso. Então são conceitos profundos, né, que Galileu nos traz, mas que são necessários que pensemos, porque o que vem pela frente, e nós estamos considerando o quê? A Gênese, o início das coisas, o início de tudo. E isso faz diferença na forma como nós nos posicionamos perante nós mesmos, perante o mundo e claramente perante Deus. Pronto, Tê?